algo que fez, confie no seu coração, junte forças para conseguir. Perfeito. Cada um de vocês tem uma mensagem, né? Você deve estar se perguntando, vamos falar sobre liderança e estamos lendo uma mensagem. Por quê? Antes de qualquer coisa, antes de falar sobre o negócio, sobre o resultado, sobre tudo que a gente vai compartilhar com vocês no dia de hoje, estamos sempre tratando de pessoas. E vocês em contato diariamente com o mesmo fator. Cada um tem uma mensagem, talvez fez sentido, talvez conectou, talvez não. Mas o que é super importante a gente relevar? Que para cada pessoa, para cada um de vocês, a realidade do dia tem significados e ao mesmo tempo é diferente. Nunca é a mesma coisa para todas as pessoas. Então esse é um grande desafio, porque quando vamos tratar de liderança, vocês estão em um posicionamento, pode ser um patamar da empresa, um nível de hierarquia, um lugar, que ele exige de vocês um nível de comprometimento e responsabilidade. E entender como o outro reage diante dos fatores é extremamente importante para que vocês tenham um melhor entendimento das situações de vocês cotidianas. Porque alguém de vocês está 100% do tempo bem todos os dias? Sim ou não? Não, né? Você oscila muito. Você tem muitas variáveis no dia. E isso vem, às vezes, não é nem do trabalho. Às vezes é uma situação peculiar sua, do teu dia, da tua realidade. Às vezes é da tua família, às vezes tua saúde. É o ambiente que você está. Mas, ao mesmo tempo, você está em um lugar dentro da empresa que exige de você um entendimento que, mesmo para quem esteja com o problema, ele vai precisar entender a situação de problema do colega. Então, isso exige de você uma capacidade muito maior. Porque você não pode apenas resolver o teu problema. No ambiente de trabalho, você vai precisar resolver o problema do colega também. Ou talvez nem é a resolução, mas a contribuição para que o problema seja resolvido. Então, antes de nós tocar no assunto da estrutura, é importante a gente olhar para nós, como a gente está, como a gente se sente. E por isso que eu trouxe essa fala aqui para vocês inicialmente. Para vocês poderem se apresentar. É uma quebra de padrão inicial, onde cada um teve que falar pelo menos o nome, quanto tempo tem de casa e ler uma mensagem. Por que a gente faz isso? Falar para outras pessoas é simples, mas não é tão fácil. Porque é um dos maiores medos existentes. Ele até supera o medo da morte, que é o falar em público, né? Se comunicar. Porque a hora que você está na frente das pessoas, você tem um nível de responsabilidade. Ou imagina assim, temos pessoas mais velhas, né, de empresa, 10 anos, 11 anos, né? Você tem uma certa responsabilidade só pelo tempo de casa. Vamos pensar assim. Quem vê você sabe que você tem um tempo, que você conhece como funciona, e na dúvida ele vai recorrer a você para tirar uma informação. Ou tirar uma dúvida, ou pedir ajuda, ou uma orientação, ou muitas vezes é para malhar o macaco mesmo, né? Não, preciso disso aqui, não tem mais o que fazer, você é o cara que vai me ajudar. E aí entra num conflito. Então você está sempre num posicionamento que exige muito. E isso leva além da empresa que vocês estão, o nome de vocês. Sempre falo isso em todos os lugares. Antes de qualquer empresa, de qualquer negócio, vocês estão se posicionando, é um CPF. Então existe um fator humano antes de qualquer coisa, que é você. Em primeiro lugar. Depois vem todo o restante da estrutura que é trabalhada. Então falar sobre isso, olhar para isso, ter esse parâmetro inicial é bem importante. Me chamo Cleomar Menegaso, novamente, para vocês entenderem. Sou treinador comportamental. Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Trabalho também com segmentos comerciais há mais de 18. E o meu contato diário é sempre com pessoas. Tanto em gestão, liderança, treinamento, capacitação. E o grande desafio talvez seja fazer o que vocês estão fazendo. Isso vai os parabéns a todos vocês, a empresa, a Daniele, o Douglas, todas as pessoas as quais estão investindo no fator humano. Porque estar aqui é uma grande oportunidade. Nem todas as empresas fazem isso. E pense comigo o seguinte, vocês querem melhorar resultado, sim ou não? De quem que vocês mais dependem? Pessoas. Então, se nós não melhorar entre nós não vamos conseguir passar essa dinâmica para frente. Vocês vão ter dificuldade em gerir essas pessoas que trabalham com vocês.
E aí vem o seguinte, né? Cada um de vocês assume um posicionamento na empresa, que aqui estão. Então você é visto diferente, tanto para o bem quanto para o mal, né? Para as duas coisas, dependendo do posicionamento. Você pode ser um cara carrasco, você pode ser gente boa, você pode ser responsável ou não. Então depende, mas você assume um posicionamento. Isso requer um nível de maturidade muito grande, porque você vai ter que trabalhar isso diariamente. Postura, comportamento, atitude, como lidar com o próximo. Então é muito difícil você falar sobre um resultado se nós não entendermos de pessoas. O resultado que a gente deseja, a busca que a gente tem, tudo aquilo que a gente quer conquistar, realizar, vai depender desse fator humano. Então vocês já estão um passo muito largo à frente de muitas outras pessoas que talvez nem estão tendo essa oportunidade, ou talvez elas nem estão abertas a fazer isso. Então é muito importante nós estarmos aqui para tratar deste tema. Será uma tarde muito agradável, espero que vocês se sintam bem acolhidos e que vocês também fiquem super à vontade. Qualquer momento que vocês quiserem interromper, fazer uma pergunta, questionar algo, tirar uma dúvida, estamos abertos a isso. Eu estou aqui para compartilhar conhecimento, entregar para vocês uma estrutura assim, que ela tem um começo, um meio e um fim, onde lá no final da tarde todos nós vamos ter um nível de clareza muito grande em relação ao que a gente vai fazer a partir de hoje. Então, quanto mais claro você sair daqui com a informação, melhor será o resultado de todos vocês, inclusive do meu trabalho junto com todos. Então, fico bem à vontade mesmo. Estamos combinados? Tudo certo quanto a isso? Então, beleza. Vamos seguir da seguinte forma. Eu vou deixar com vocês um materialzinho de... Deixa eu passar assim, ó. 4, acho que estamos em 13. Assim. Você pode pegar um e o outro você vai passando. Vou deixar com vocês um materialzinho de trabalho para nós ir acompanhando a estrutura. Teremos algumas dinâmicas, vamos ter alguns desafios, tem material aí para anotação. Então, para vocês utilizarem isso no decorrer da nossa tarde. E nós vamos começar a falar, a visibilidade ela não vai ficar tão boa aqui. Mas vocês conseguem enxergar? Fica claro para todos? Beleza. Nós vamos falar, antes de qualquer coisa, eu pontuei alguns tópicos que eu considero super importante quando tratamos do fator liderança. Porque são pontos específicos e direcionados aqui para o segmento de vocês. Alguns eles podem ser usados assim de maneira bem genérica. Outros eles estão vinculados ao que nós precisamos tratar dentro da nossa estrutura aqui do time. Beleza? Uma primeira objeção, assim, uma dificuldade ou um desafio, como facilitaria o entendimento de vocês? Pode ser um desafio do dia. Eu citei um ponto como medo. Para esclarecer ele, todos vocês vieram de uma base talvez abaixo, já trabalharam no segmento e chegaram nesse posicionamento. Isso está certo? Todos já passaram primeiro por um processo e chegaram no posicionamento de liderança. Justo? Passou por vocês talvez este primeiro tópico, chamado medo. Vários talvez, né? O primeiro é, e agora? Como que eu faço para assumir essa responsabilidade? Porque você estava em um lugar que talvez você tinha domínio. Era o trabalho que você fazia, talvez muito tempo fazendo, automaticamente você vai pegando uma expertise, uma experiência, capacidade de execução, se torna fácil de fazer. Todos vocês dirigem aqui, todos têm carteira de motorista? Nem todos sabem dirigir? Não também. Quem já dirige, quem já tem essa experiência, no começo era fácil? Vocês ficaram com medo quando vocês foram fazer o teste? Eu acredito que o professor também, né? Não só nós, né? O professor também falou, rapaz, se esse cara não colocar o pé no freio, nós estamos lascados. Então tem esse medo inicial porque você está entrando num lugar onde você não conhece. Ele é desconhecido alguns fatores, alguns lugares, alguns posicionamentos, algumas necessidades. Então você começa a migrar em um lugar onde você não tem domínio. O medo toma conta. Mas eu quero que vocês, até se quiserem anotar isso, é bem importante. O medo, ele tem dois significados para nós. Isso talvez vai servir assim como um ponto de partida para vocês. Um norte.
vai chegar um determinado momento assim que vocês vão dar esse passo. Talvez vocês tenham algum desejo, um objetivo, até vocês gostariam de galgar outros espaços dentro da empresa. Isso pode ser totalmente possível. Que esse medo vai bater na porta de novo. Ou alguma outra iniciativa de vocês. Independente sim, do momento que ele chegar, gostaria que vocês se preocupassem ou se atentassem a esses dois viés. O primeiro deles, ele pode se tornar um carcereiro. O que ele vai fazer com você? Manter você estagnado. Ele não permite que você avance naquela decisão que você precisaria tomar. Então ele te mantém preso, fixo. Você está ali preso e você não dá andamento no teu objetivo, seja ele pessoal ou profissional. Então ele te mantém refém. Fala, não, esse medo ele inibe você de agir. Ele não libera você para seguir em frente. Então você precisa ficar onde você está acostumado. Vamos pegar um exemplo prático. Vocês têm o caminho de casa, assim, de vocês, né? Ou vamos pensar que você vem para a cidade, vou usar esse termo. Você sai de casa e você vai para algum lugar no centro. E você faz sempre a mesma rota. Sempre a mesma. Dificilmente a gente muda. Isso é um padrão que a gente tem, né? Você decorou o caminho, você fala, não, é aqui. É aquela rua, e se tu precisar explicar, tu sabe os detalhes, né? Porque se está tão acostumado a fazer aquela rota, se torna um padrão. Se você for fazer um caminho diferente, te gera uma sensação assim de friozinho na barriga, porque você já não sabe. É como se invertesse toda a ordem assim do processo, né? Então o que pode acontecer assim? Você pode seguir pelo que tu sempre fez, que é padrão, que é conhecido, e você vai para o roteiro de sempre. Porque o medo, ele não permite você só correr um pouquinho de risco e fazer um caminho diferente. Então ele pode inibir você de descobrir um caminho novo e fazer com que você fique sempre na mesma rota. Esse é o medo, como um carcereiro. Então esse é o primeiro viés. O segundo, o que ele pode possibilitar na tua vida? Ele pode ser um conselheiro. Você pode deixar anotado. Ele é um conselheiro para você. Que ele é totalmente oposto do carcereiro. Mas ele traz uma linha de pensamento diferente. O que o medo, como um conselheiro, faz? Ele planeja de novo. É você ter uma rota. Deixa eu só pedir uma coisa. Elas ligam separadas, essas lâmpadas aqui ou não? Já vamos descobrir. Mas na primeira. Acho que ficou melhor. Deixa eu ver aqui. Show. Pensa o seguinte assim, ó, você tem um objetivo. Eu gosto de rabiscar. Amor, tem aquele outro canetão que é mais grosso? Você tem um objetivo, ó. Você vai ter um conselho do teu medo existente. Então você está aqui. Vamos colocar aqui como um ponto de partida. E você tem como objetivo... Obrigado. Não é o permanente, esse é bom, né? Eu estraguei um quadro há pouco tempo por isso. Toda vez eu olho agora, será que ele é permanente ou não, né? Então você tem um ponto de partida. Desse ponto de partida você tem como um objetivo. Aonde que o medo serve como um conselheiro? Que você vai perceber algumas etapas deste teu caminho, dessa tua rota. Aí você olha, você se depara com a mesma situação, o mesmo medo, porém ele como um conselheiro. O que ele vai fazer você fazer? Repensar a tua estrutura. Talvez aquela decisão que você tomou ela por impulso, você se questiona de novo. Aquela decisão que você simplesmente tomou e você poderia se arrepender depois, ela faz você repensar. Então ela cria aqui uma estrutura dentro do teu sistema de pensamento, para ficar fácil o entendimento, que cada situação que você pode ter como ou não vai dar certo, ele aconselha melhor você. Você repensa, você reorganiza, você reestrutura, mas você não perde o foco do objetivo, porque o objetivo está traçado. Você pode mudar o roteiro, de chegar no estabelecimento aqui na cidade, no centro. Você pode mudar o roteiro, mas você chega, porque o medo não inibe você, ele não deixa você estagnado. É o vai com medo mesmo. Então ele faz com que você reorganize a tua cabeça e fala, tudo bem eu mudar a rota, eu não posso mudar o objetivo. A rota está tudo bem. Porque se aquele caminho que antes não era uma mão única, agora se tornou, automaticamente você seria obrigado a mudar. Mas ele faz vocês pensarem antes.
Então use o medo como um conselheiro, para que ele não seja, na vida de vocês, um dos principais fatores de muitos sonhos, de muitos objetivos não serem concretizados, alcançados. Faz sentido para todos? Talvez alguém já deixou de fazer algo por medo. Ou aquela pessoa que tem vamos pensar assim, talvez vocês já tiveram. Semana que vem você tem algo para resolver. E aí você fica morrendo de ansiedade porque você quer resolver logo. E cria um monte de situações, você cria só, né? Elas não existem ainda. Porque o problema é na semana que vem. E você vai criando um monte de problemáticas na cabeça, assim, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se for isso? E você começa a viver um mundo assim, no teu dia, na tua cabeça, de que vai acontecer um monte de coisa. Pode ser que chega no dia e você resolve e não acontece nada. Aí você fala, nossa, quebrei minha cabeça, né? Fritei a cabecinha pensando que ia acontecer um monte de coisa e não aconteceu nada. Então você foi e resolveu igual. Mas ele criou várias situações em você. Então também serve para a gente reorganizar, repensar, reestruturar, mas não deixar de fazer aquilo que para vocês é importante. Certo? Então esse é o nosso fator medo. Se entender esses dois critérios, vocês não vão deixar de avançar. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, esse a gente vai tratar ele com bastante cuidado, porque para mim a comunicação, principalmente pelo posicionamento que vocês estão, ela vai ter um rumo muito longo e um direcionamento super necessário para que a prática diária de vocês se torne leve, para que ela não seja um dos fatores que ele é extremamente importante e pela tamanha importância começa a se tornar o problema. Porque a comunicação, dependendo da maneira como a gente trata o próprio dia a dia, o colega, ou no ambiente de trabalho, ou fora dele, ela pode gerar um impacto muito grande. Vocês já ouviram a palavra, a frase, que palavras têm poder? Que às vezes é melhor você tomar uma surra do que a pessoa te xingar, né? Porque a palavra, ela pesa muito. Então, no posicionamento que nós estamos, vamos pegar um exemplo prático. Assim. Imagine você um dia que você não está bem. E chega alguém que também não está, para resolver um conflito, onde as extremidades tomam conta, se vocês dois ao extremo, vocês vão começar a discutir, e você pode falar coisas que você não falaria num outro momento, só que depois que você falou, existe uma consequência, não tem mais como fugir, você já falou. Eu estava nervoso, Menegaso, eu falei, não era para ter falado, tudo bem, só que você falou, né? Então existe uma necessidade extrema, muito grande, de reconhecimento da pessoa para que você consiga retornar ao estado normal. Se é que tenha o entendimento das duas pessoas. Vocês percebem como é difícil se você errar nisso? É muito delicado, é muito detalhado assim, a comunicação quando se trata de liderança para com as pessoas as quais vocês lideram na prática. Um posicionamento de vocês, uma comunicação que por algum critério ela for muito, vou usar um termo bem popular, grosseira, né? Se ela for muito grosseira e você ofender alguém, isso pode ter um custo muito grande no nosso fator principal que vai ser trabalhado, resultado. Vocês devem ter algumas pessoas no time, né? Cada um de vocês tem algumas pessoas que vocês gerenciam, certo? Todos. Imagina assim, ó, vamos pensar lá na prática, para nós entrar nesse tema aqui, e depois até a gente vai fazer uma dinâmica juntos, para ficar mais claro assim, o entendimento e vocês compreender de fato onde eu quero que vocês chegam com essa linha. Mas pensa assim, vocês têm lá, vamos colocar algumas aqui, né? Só como pessoas assim. E vocês estão aqui. Então você está naquele dia assim que é bom não falar muito, né? Porque você já não está muito bem. E você tem algumas pessoas as quais você vai gerenciar. E uma delas vai faltar aquele dia assim com essa transparência. Ela vai tocar às vezes na ferida. Então uma dessas pessoas acaba batendo de frente com você. E vocês entrarão em uma discussão. Entraram nessa discussão onde os dois se ofendem. E não tem como no mesmo dia, às vezes, você reverter essa situação. Então vai ficar esse climão, né? Fica aquele clima chato entre colegas de trabalho. E passa-se o dia e essa pessoa aqui, ela pode estar mais em contato com todos do que você próprio. Então a tua interferência na comunicação
errada. Errada assim para usar o termo errado. Às vezes não era errada, é um posicionamento, mas a maneira como você faz pode ser entendida pela pessoa como errada. Então essa pessoa em contato com todos pode começar a falar um monte de critério aqui a teu respeito para todos esses serizinhos que aqui estão. Ó. E aí se cria uma versão que não é a realidade. É o fofoqueiro. O fofoqueiro, né? Que ele vai falando as coisas, né? Ele vai falando e dele já aproveita o que ele gostaria de falar no dia a dia que ele não fala, e naquele momento fala assim, agora vai tudo, vamos lá, vamos contar tudo o que está pendente. Então ele fala um monte de coisa, ele cria uma versão sua como um líder, que está aqui, que seria um líder que inspira, não que desmotiva, totalmente sem critério nenhum, assim, que não é a tua versão real. Enquanto você não corrigir o problema aqui, ele pode continuar falando. Mas qual que é o grande desafio? Ele já minou a cabeça de vários outros aqui. Ó. E vocês vão começar a ter problemas, aquelas picuinhas que antes não tinha, começa a ter. Aquele questionamento assim que não precisaria acontecer, que ele já sabe o que é certo, começa a chegar para vocês. Porque existem pessoas do grupo que foram minadas pelo comportamento de um. Alguém já esteve nesse posicionamento? Quem já teve esse desafio? De precisar tratar das outras pessoas porque um contato não foi transparente com o colega? Isso começa a minar o dia, né? Fica carregado, fica ruim de trabalhar, o ambiente já não é mais agradável, as pessoas começam a ficar muito na defensiva, não recebem a informação direito. É isso que acontece dentro da comunicação. Então, uma comunicação que você perde ela ou erra no processo, ela te causa um impacto muito grande. Então nós vamos olhar para ela com bastante cuidado. Para seguir a ordem, tá lá, líderes ou liderar, né, pelo exemplo. Então vocês como líderes, vocês têm automaticamente uma cobrança em cima de vocês. Fala, Menegaso, eu não pedi para ser líder. Talvez você não pediu, mas se você pediu e hoje você está no lugar, você tem uma responsabilidade. Se você não se posicionou e hoje você é uma pessoa infeliz, você vai continuar com um problema. Porque o que seria o ideal? Ó, você vê que é a comunicação de novo? Porque tem muitas pessoas, às vezes ela está no lugar e não gostaria. Mas como recebeu uma oportunidade, ela não quer deixar passar. Mas nem sempre a pessoa, como critério de felicidade, está realmente realizada com isso. Talvez é um martírio, né? O dia a dia ele é mais sacrifício do que realização. Então é um problema. Então a pessoa também precisa saber aonde ela quer estar. Vamos por um exemplo bem prático. Vocês vão sair e vão buscar algum profissional. Vamos pensar que vocês vão procurar um médico. Para qualquer problema, mas vamos pegar um específico, cardiologista. Se o cardiologista não for o exemplo do que ele está fazendo, quanto vocês confiam no profissional? De 0 a 10. Sendo 10, assim, nível máximo de confiança. Sendo 1, o mínimo. De 0 a 10, o quanto vocês confiam no profissional que não é exemplo? Bastante ou pouco? 2, 3. Porque ele pode ter um conhecimento muito amplo, né? Ser um profissional realmente nisso, mas ele não transmite para você toda essa confiança. Porque ele não é o exemplo. Porque às vezes ele pode estar obeso lá, que quase não caminha, e fala para você ir caminhar porque você tem problema cardíaco. Você fala, mas peraí, como assim? E você, né, do outro lado? A gente cria um pré-julgamento, né? Se você torce para um time, né, vocês devem torcer para algum time de futebol. E talvez você também joga um futebolzinho amador, você gosta de se divertir, bater uma peladinha, né? Aí você vê um cara que ganha 300, 400 mil reais por mês, que ele erra um passe em 2 metros. E você fala, mas até eu faria isso. Você fala, esse cara não sabe o que está fazendo. Hã? Esse cara não sabe o que está fazendo, ele só faz isso. Imagina assim, né? Ele só faz isso. E ele não consegue acertar um passe de 3 metros. Esse cara deve ser muito ruim, né? Porque se ele só faz isso e ele não acerta, ele não é o exemplo, né? Qualquer área que você imaginasse, ó, qualquer área, um farmacêutico, um professor, um médico, um atleta, um nutricionista, ele pode ser o melhor profissional que for. Se ele não ser exemplo, ele perde credibilidade. Em qualquer lugar. Então, a partir do momento que você é visto como um líder de uma empresa, de um negócio,
de um setor, automaticamente você tem essa responsabilidade. Porque você vai estar em um lugar onde você precisa manter a ordem, o fluxo do trabalho, a ordem das coisas para que o resultado aconteça. Mas se você, como profissional, como líder, não mantém a tua postura ética, de compromisso, de responsabilidade, de ser o exemplo para com as pessoas que estão abaixo de você, você vai ter problema. Um exemplo meu, como gestor de uma das equipes comerciais. Eu não lembro certo se foi 2016 ou 2017 que começou a lei seca, que não tinha mais como... Não é que não tinha mais, né? Se pegar bêbado, você perde a carteira. Quando foi começado a implantar essa lei, eu como gestor de uma equipe, fiquei pensando sobre isso, né? Eu não bebo, mas o que acontece na realidade com o time? Se eu como líder e gestor estiver junto com eles bebendo em qualquer lugar, pode ser num jantar, qual é o direito que eu tenho de cobrar eles depois? Se eu faço a mesma coisa? Ah, mas não pode fazer? Pode, claro que pode. Eu poderia beber, porque eles têm a responsabilidade deles, mas eu também seria alguém que eu não posso cobrar depois se eu faço isso. Porque senão o que eu faria para essas pessoas? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Estaria errado. Como um critério de certo ou errado, né? Porque tem um peso para quem te vê no posicionamento. Vocês podem olhar para isso e falar assim, mas não pode, que isso tem tanto significado. Não sei te falar exatamente até onde isso realmente deveria acontecer. Só que isso pega extremamente na raiz de todos os problemas. Porque você é julgado, você é questionado por qualquer coisa que você faça. Tanto ela certa ou errada. Sempre vai ter um abençoado que ele vai falar para você que não está certo. Sempre. Então, o que vale a gente olhar para isso como uma reflexão? O que você vem fazendo todos os dias? Está coerente, assim, está alinhado com o que você cobra, com o que você exige, ou com aquilo que você precisa que as pessoas que estão com você fazem? É isso que vocês têm que só pensar. Vocês nem precisam responder, mas pensam assim, no teu dia a dia, na atividade prática de vocês em todos os dias. Quem é você? Talvez tenha uma frase que ela é bem forte, assim, a gente traz isso do desenvolvimento humano. Quem é você quando ninguém está vendo? Como é você assim fora do ambiente que todo mundo percebe? Né? Onde é você e você? Como é o comportamento, como é a atitude, como é a postura? Porque tem uma coisa que pega líderes. Vamos citar aqui para vocês. Se tem uma coisa... Isso aqui é engraçado, mas se tem uma coisa que pesa dentro da nossa postura de líderes, de profissionais, se chama, vamos colocar assim, isso é além do financeiro, tá? Isso aqui pesa até mais. Mas a partir do momento que você está em um nível de poder, ó, que você está um nível acima das outras pessoas, isso aqui mostra quem a pessoa realmente é. Na prática, vocês devem conhecer alguém, para nós sempre pegar exemplos fora. Eu sempre vou trazer vários exemplos, para tentar abrir bem assim a caixinha de informação. Vocês devem conhecer alguém que tenha muita grana e que é humilde pra caramba. Você fala, olha só, cara, esse ser humano, além dele ter dinheiro, dele estar num nível no qual ele tem poder, ele poderia fazer o que ele quiser, mas ele trata todo mundo igual. Humildade. Mas certamente vocês também conhecem o oposto. Alguém que não tem praticamente nada. Mas se ela se sentir um pouquinho acima de você, mas um pouquinho, ela já não te cumprimenta. Ela já passa e faz de conta que você nem existe. O que revela isso no ser humano? Caráter. Isso potencializa a realidade do ser humano, a verdade, só quem ele é quando ninguém está vendo. Porque enquanto está tudo bem, é bonitinho, né? Quando a coisa pesa, é onde você vai ver isso aqui vir à tona. Então, certamente, vocês vão ter que administrar um lugar ao qual vocês não estavam acostumados. E se você já esteve abaixo
onde outras pessoas lideram você, pode ser que você também gostaria de ter um profissional, alguém que atendesse um pouco mais das expectativas. E aí você assume um lugar de um pouquinho de poder, assim, porque você tem uma necessidade de orientar, conduzir, organizar, ajustar a rota, corrigir os problemas, porque o foco está em um resultado. Vocês têm uma necessidade. E inclusive ele está lá, está por último, porque é a nossa base principal, né? Então essa linha aqui determina muito, porque a partir do momento que você deu um passo para cima, você vai ser julgado, você vai ser questionado, querendo isso ou não. Se você quer crescer em qualquer aspecto, se prepara, porque o julgamento vai vir. O que não pode acontecer, como o fator agora assim, o que não deveria, né? Porque poder a pessoa pode, é livre-arbítrio. Então você escolhe e faz, mas tem consequência. Mas como um critério assim, do que seria o ideal? É que você não perda a humildade em momento nenhum. Porque se você não conseguir manter pessoas engajadas com você, o resultado já era. Isso é uma realidade para todos, fica claro? Se você perder o contato, a humanização com as pessoas com as quais você lidera, o resultado que você tanto deseja já não é mais o nosso, é o deles. Então esse pouco de poder que você tem, ele vai te assombrar a vida inteira. E pode que, pelo mesmo fator que você assume dentro da liderança, você começa a ter uma problemática em construir o resultado. Porque aí você já se sente que eu não preciso mais fazer, ele deve fazer como uma obrigação. E isso o que muda assim na prática? Só a maneira como você fala. A maneira como você vai pedir uma ajuda, se você for pedir é uma coisa, né? Se você for mandar é outra. Esse é um grande problema. E talvez não é só aqui com vocês, não sei se isso é uma realidade que acontece. Em todas as lideranças, em todos os treinamentos que a gente faz para líderes, o grande desafio é o fator humano. Porque você veio de uma construção de informação e chegou num nível. E tem um ditado popular, né? Não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo. E é o que acontece em quem vem de uma base e vem construindo e chega numa liderança. Aí ele fala, agora é a minha vez, né? Eu sofri, esses caras estão ferrados comigo, eles vão ver como que é agora. E aí você quer impor de novo aquilo que você também sofreu como consequência. Porque esse nomezinho curto, porém tão importante, se torna uma sombra, em vez de ser um fator assim de você acolher essas pessoas. É um grande desafio na prática. Simples, mas um grande desafio. Então eu deixo sempre um adendo, assim, deixo um ponto de interrogação, para vocês se questionarem. A maneira como você, líder, traz o time para o teu lado, é o que vai chegar naquele último tópico nosso, resultado. Um dado estatístico, para não ser só o Menegaso falando. Existe um estudo no Brasil onde mais de 85% dos profissionais, até a Dani falou no início aqui que vocês têm uma busca em diminuir rotatividade, né? Ela acontece por vários motivos, mas falando sobre liderança, mais de 85% das pessoas que mudam de um grupo, de uma equipe, é pelo líder, não é pela empresa. Isso é estatístico, não é só o Menegaso aqui comunicando. Porque aí entra aquele ponto que nós estamos falando. O cara está me castigando, tá só pegando no meu pé. Parece que eu sou o problema da empresa. Ele começa a pegar tanto no pé, e principalmente quando às vezes começa a conflitar ideias, começa a bater tanto na mesma tecla,